Graças a paz, irmãos, amém? Está tão gostoso que eu nem senti. E é mais. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Deus abençoe a vida de todos os papais. Deus abençoe a vida da nossa nação. Deus abençoe a vida da igreja de Nazaré em Olinda. O nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. E a unção do Espírito Santo sobre todos nós, amém? Você pode dar paz ao seu irmão aí do lado aí, vira para ele, que é paz do Senhor. A gente não pode abraçar, mas a gente pode dar paz do nosso Senhor. Ah, queridos irmãos, que coisa gostosa estarmos aqui na casa de Deus. Lá com o nosso irmão Carlos Eduardo me apanhou em casa e falei, olha, como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Ela que nos alimenta, nos sustenta e é ela que nos capacita. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação, nossa reflexão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Deus abençoe sua vida. Irmão Everton, Deus abençoe. Tem alguns irmãos que a gente só se fala assim pela rede social, né? Mas é bom a gente ver os irmãos aqui, muito gostoso. Ó, já está aí. Estevinho colocou aqui. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Amém? Você pode se sentar. Deus seja louvado. Quando lemos esse texto, vemos como ele pode ser aplicado em nossas vidas e a importância de distinguirmos as razões de servirmos a Cristo, as razões de temermos ao Senhor, as razões de obedecermos à palavra de Deus, porque Ele nos gerou pela fé para sermos espirituais. Na verdade, nós vivemos com a visão espiritual. Nosso conceito, a nossa base de fundamento de fé, de crença, de estabelecermos as nossas vidas é pela razão espiritual. Quer dizer, tudo aquilo que trabalha para que você não seja espiritual, isso é contra a lei de Deus. Isso é contra a lei do Espírito. Porque você foi gerado pela fé para guardar os mandamentos do Senhor, segundo a orientação de Cristo, pela sua própria vida,
pelo seu próprio testemunho deixado aos apóstolos, ensinado à igreja pós-apostólica para sermos pessoas espirituais. Amém? Você é espiritual. Quando nós conseguimos entender isso, aí entendemos as coisas espirituais, porque quem é carnal não consegue entender as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais são entendidas através do Espírito. Por isso a Bíblia fala lá em Romanos 8:8, porque a carne, ela não vai agradar a Deus. Ela não consegue fazer a vontade de Deus, porque ela é antagônica, ela não aceita o conceito espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Aí quando chegamos lá em Romanos 8:16, o apóstolo Paulo fala, agora o Espírito de Deus, o Espírito testifica com o Espírito humano que nós somos filhos de Deus. Quando a expansão do entendimento se alarga a essa flexibilização do entendimento da palavra de Deus, no mundo que nos gerou agora pelo espiritual, nós começamos a entender como um filho entende as coisas do Pai. Assim nós entendemos as coisas de Deus. Somos gerados para sermos filhos de Deus. Como um pai que confessa e ali assegura todos os seus planos e sonhos a um filho, porque conhece, assim Deus, Ele também nos dá todos os segredos que somente quem estiver espiritualmente ligado pode receber. Então nós temos essa carta e a discussão técnica, teológica, se 2 Coríntios é 2 Coríntios, ou se na verdade não é 3 Coríntios, porque uma carta foi perdida do apóstolo Paulo, e chegam até dizer que Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, e que essas cartas foram na verdade enxertadas, uma parte que se perdeu, foram enxertadas questões técnicas, teológicas, mas nos revela uma profundidade a respeito do cuidado que temos que ter em relação à nossa vida espiritual. Paulo está falando isso porque ele mesmo, junto com Apolo, que começaram esse trabalho, e esse trabalho estava crescendo. Ele mesmo disse, olha, Apolo trabalhou, eu trabalhei, mas quem deu o crescimento foi Deus. É dele, tanto o querer quanto o efetuar. É a vontade dele. E nessa carta, Paulo, ele defende o seu ministério, o seu chamado, porque alguns irmãos queriam desonrá-lo, desfazer o seu trabalho, porque Paulo estava trazendo o ensinamento revelado por Jesus Cristo, e muitos haviam se achegado ao Evangelho ali, mas como o perigo sempre vem através do falso ensino, o ensinamento tem que ser cuidadoso em relação à sua aplicação. Porque se qualquer pessoa que ensina não tiver conhecimento e fundamento, ele faz as outras pessoas errarem. Então, o ensino tem que ter sustentação e veracidade dentro daquilo que tem que ser ensinado. E Paulo havia dado isso à igreja de Corinto. Só que, chegando novos irmãos a essa igreja, começaram a inserir outros ensinamentos, outras práticas, e isso estava desviando o verdadeiro fundamento de Cristo, que era permanecer na palavra, porque embora
não tivesse o Novo Testamento ainda concluído, isso é uma questão bem mais à frente, eles tinham conhecimento, o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho dos apóstolos, e isso era fundamento para permanecerem firmes naquele ensinamento. Mas aí começou a agregar outros valores, ensinamentos que estavam mesclando com a graça de Jesus. Por isso Paulo fala a respeito disso, porque ele não usa das armas carnais. Nós vamos falar sobre isso. Mas ele diz, defendendo o seu apostolado, as minhas armas são espirituais. Porque quem é espiritual não sabe usar a argumentação carnal. E quem é carnal não sabe usar a argumentação espiritual, porque se distingue. É como água e óleo, não se misturam. Quem tem o Espírito de Deus, fala através do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, fala através da sua própria consciência, da sua própria concepção, da sua imoralidade, da sua vertente, da sua própria análise. Ele consegue afastar a verdade por coisas espúrias. E nesse caso, Paulo fala a respeito disso. Olha, Corinto, uma cidade da Grécia. Corinto era uma cidade portuária, recebia vários navegadores, vários marinheiros, comerciantes. Era uma cidade que tinha a sua fundamentação comercial, e ali era obrigatório parar para o trabalho de todo o carregamento do Oceano Atlântico, Pacífico, toda a visão do Oriente Médio ao Ocidental passava por ali. E a igreja era ali. Então, vinham pessoas de várias crenças, de vários conteúdos de conhecimento, de fé, e estavam se achegando a Deus, mas muitos também estavam trazendo falsos ensinamentos. E Paulo bate, porque algumas dessas pessoas que estavam se achegando à igreja estavam tirando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E ele fala: olha, eu queria estar presente, porque Paulo não é polêmico, ele não suporta essas coisas de ficar falando, pelo WhatsApp. Isso se tivesse na época, falando através de mensagem. Não. Paulo fala a respeito da minha autoridade ausente, é a mesma se eu tivesse presente, e muito mais ausente. Porque Paulo sabe que o Evangelho, o poder do Evangelho, ele não fica impedido por qualquer espécie de distância geográfica. Consegue chegar, porque o poder de Deus não é impedido por nada, amém, irmãos? Por isso que nós oramos aqui por pessoas que estão do outro lado do país, outro continente, porque nós cremos que a oração, o poder de Deus, pode alcançar muito além de tempo e espaço. Quando nós oramos, conectamos o mundo espiritual a uma rede de comunicação que é instantânea, que é na hora. Por isso que quando alguém chega e pede oração, ore por mim, ore pela minha família que está lá no outro estado, não precisa a gente estar presente, não precisa a gente estar presencial. Pela fé, pela ordem do Evangelho, nós declaramos: olha, recebe a cura, recebe o poder de Deus, e assim acontece, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo falou a respeito disso, porque ele ausente era mesmo se estivesse presente, muito mais ausente. Ele reforça o seu apostolado, mas aqui, irmãos, há uma mistura tão grande, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que é importante você estar numa igreja onde ensinam de verdade, de fato, a palavra de Deus. Porque
crente não pode ficar comendo qualquer comida. Se você entra em qualquer restaurante para comer e começa a passar mal, é porque você está comendo no lugar errado. Você tem que comer a comida certa. O prato tem que estar saudável, para que você não venha passar mal, não venha ficar confuso, ignorante a respeito das coisas espirituais. Porque quando eu chego em algum lugar para comer, eu pego o cardápio e vejo, e percebo que aquela comida não vai me fazer bem, eu digo, vou para outro lugar, porque aqui eu não como. Nós temos que ter cuidado em relação a isso. O apóstolo Paulo começa a defender porque começaram a misturar o evangelho com o judaísmo, a prática do judaísmo. Aí, para que não ficasse só nisso, também começaram a introduzir o gnosticismo, que pregava que não havia relevância os prazeres da carne, os prazeres da sexualidade, os prazeres do mundo físico. Isso não tem nada a ver com as coisas espiritual, como que se separasse, né? O corpo é uma coisa e a alma, o espírito é outra. O gnosticismo pregava isso. O apóstolo João também combateu firme esses opositores da fé em Jesus Cristo, que o homem é santificado em espírito, alma e corpo. Paulo defende isso em 1 Tessalonicenses. Ele fala a respeito disso, capítulo 5, versículo 23. E sejam vocês santificados em tudo, espírito, alma e corpo. Paulo já estava combatendo essa crença maldita que estava tentando dizer que você poderia servir a Deus com seu espírito, mas seu corpo poderia servir a carne. É claro, irmãos, era uma defesa do culto a Afrodite. Olha, eu nunca vi uma igreja que recebeu tantos dons, tantos ministérios, uma igreja rica, a igreja de Corinto, mas a igreja que deu mais trabalho, a igreja que surgiu mais heresias, é a igreja que mais foi complicada para o ministério do apóstolo Paulo. Paulo estava na Macedônia, não tinha como voltar. Ele falou, olha, eu ausente fisicamente, mas presente no meu espírito. E ele condena essas questões. Versículo 2 ele diz, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia. Porque ele ia combater muito forte para que o povo não fosse contaminado, não fosse contagiado. Porque a cidade pregava a sexualidade, né? Afrodite, os gregos, Vênus, os romanos, era a deusa da sedução, do amor, era aquela que protegia os amantes, que a sua prática era justamente um sacerdócio para essa deusa Afrodite. E tudo isso começa a cair dentro da onde? Da igreja de Jesus Cristo. E aí nós podemos ver que Paulo, ele começa a rogar da autoridade. O verso 3 ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele defende o seguinte, mesmo preso a essa matéria, mesmo sentindo os horrores, as pressões, as tentações, mesmo sendo seduzido para o mal, Paulo diz, olha, estamos presos nesse estado físico, sabemos dessas pressões, sabemos quanto isso pode nos atingir dentro e fora. Olha, mas quero dizer a vocês, estamos na carne, mas não estamos militando segundo as armas da carne. Porque ele mesmo explica quais são as armas da carne. Ele fala lá em Gálatas, capítulo de número 5,
a partir do versículo 17, se a irmã tiver, pode até colocar, ele fala quais são as armas carnais, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, não tem gerência, não tem como ter relação, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E Paulo vem dizendo, porque as obras da carne são manifestas. É essa a razão que Paulo diz que ele não usava das armas carnais para enfrentar qualquer que fosse a circunstância, ainda que a circunstância fosse presencial e ele ausente, ele espiritual poderia combater essas armas, essas fortalezas, essas tranqueiras na vida, na mente, no mundo corporativo, na visão coletiva. Paulo está dizendo, olha, as armas da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, tolarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É um disparate muito profundo, não tem nenhuma similitude. Você está servindo a Deus e vivendo na carne, e servindo a carne. Não tem. Quando nós fomos conquistados pelo Espírito do Senhor, Ele nos transportou para o reino da luz do seu amor. Nós estamos no reino espiritual, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Paulo está combatendo esses irmãos porque tentavam usar essas armas para atacá-lo, para difamá-lo. E agora que ele estava em Cristo, nem gnosticismo, nem poder da carne, nem qualquer tipo de aglomeração e de mistura de pensamentos filosóficos e de vida e de história de outras regiões iam mudar o seu conceito a respeito de Jesus, da igreja e do Evangelho. Paulo sabia, ele diz, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós ignoramos as armas da carne, amém, igreja? As armas da carne não têm poder sobre aquele que está debaixo do poderoso sangue de Jesus. Nós não lutamos com raiva, com ódio, com inveja, com simulações, discussões, com separações. Isso não nos pertence, essas armas não são espirituais. Isso nos gerencia a ordem do reino e da vontade de Deus. Isso não é santificação, isso não é purificação. Paulo está combatendo justamente porque esses irmãos estavam trazendo as armas carnais da confusão, da discórdia, da briga, da intriga e de toda a opressão. E Paulo dizendo, olha, embora eu não estando presencial, mas eu não milito com as armas carnais, eu estou agora repreendendo as armas carnais. Os crentes de Corinto estavam sofrendo de Alzheimer espiritual, estavam esquecendo a amnésia espiritual, estavam esquecendo a lei de Deus, porque o que opera em nós, irmãos, é a lei do amor de Cristo, amém? O que opera na igreja é a lei da bondade, da misericórdia, da mansidão. O que opera em nossas vidas são as armas espirituais que enfrentam qualquer tranqueira. As armas espirituais, ela é capaz de demolir
todas as circunstâncias que se levantarem contra a sua vida, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo operando aí, com maledicência, com suas ações nefastas, de coisas horríveis, de malignidade, de ofensas e de maldade, atingindo as pessoas moralmente, espiritualmente, emocionalmente, porque eles usam as armas carnais. Porquanto agora que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, amém? Porque de repente o que o diabo quer é que você comece a ter esse Alzheimer espiritual. Eu quero dizer que você é de Deus, o Espírito Santo habita em você. Você foi conquistado pelo precioso sangue de Jesus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:17. Ele fala a respeito disso. Ora, se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, deixe que tudo, glória a Deus. O que opera em nós agora é o Espírito do Senhor, quebrando essas envergaduras, essas resistências, tirando essas tranqueiras de dentro de nós, porque enquanto o mundo quer que você odeie, que você faça justiça com suas próprias mãos, você querendo mal para os outros, você está operando com quais armas? Quais são as suas armas? Paulo diz, olha, as armas das nossas milícias, ou da nossa milícia, não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele fala disso por causa dos falsos ensinamentos que estavam chegando na igreja. São conselhos errados, são entendimentos, em vez da mente se aproximar de Deus, a pessoa gerava uma barreira muito grande, porquanto se comprometia com as coisas da carne. E operar com essas armas é retrocesso, guardar mágoa, ódio, você ficar impedido de declarar o teu amor, porque você tem que ficar lembrando que tem que odiar. Nós vivemos num tempo onde hoje a igreja de Corinto era somente um ponto, uma marca, mas ao nosso redor nós podemos sentir as mesmas ações carnais tentando operar na igreja, das famílias da igreja, nos corações de homens e mulheres de Deus. Esse mesmo espírito de atrofiamento espiritual que persegue homens e mulheres de Deus, ministérios, para fazer o quê? Fazer condenar a obra de Deus, sistematicamente parar, para que não tenha vida, porque uma coisa gangrenada não tem vida, não anda, não tem atividade, não tem movimento, portanto está morto. Aquele que é gangrenado fica morto. A palavra de Deus diz, olha, Ele nos levantou para destruir esses conselhos, usando a arma de Cristo. Não foi fácil, nunca será fácil para a igreja prosseguir, porque nós lutamos com injúria, com engano, com gente mentirosa, com gente dissimulada. Nós, pastor, acontece? É claro que acontece. Gente que tenta nos passar a perna, nos enganar, gente que faz trapaças e acaba nos envolvendo. O diabo usa a pessoa para parar o teu ministério, a tua obra que você tem com Deus eterno. Mas Paulo está dizendo, olha, Ele nos deu poder para destruir essas fortalezas, usando as nossas armas espirituais, usando as nossas armas do Evangelho da fé, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nem o judaísmo, nem tampouco as novidades estavam entrando em nome
da nova visão do Evangelho, da bagunça que estava acontecendo, Paulo falou: olha, vamos permanecer firmes. E ele diz: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Porque o padrão do servo de Deus, o padrão da serva de Deus é o Evangelho. Qual a igreja melhor, qual a igreja pior? A questão não é a igreja melhor, a igreja pior. A questão é o seguinte: é a verdade, é o fundamento da igreja. A defesa de que a igreja X é a primeira igreja, a igreja Y é a primeira igreja. Nem igreja católica apostólica romana, nem igreja ortodoxa, nem igreja protestante. Nós temos uma margem. E a margem que nós temos é o que foi nos dado. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou, nos dando a chave da igreja, do reino espiritual. Tudo que ligares aqui na terra é ser ligado no céu. E tudo que desligares, a prova disso é a igreja que começa após a ressurreição de Jesus. 40 dias depois, a igreja enfrenta os maiores desafios para pregar em Jerusalém. E a Bíblia diz que só aquele sermão de Pedro, que eu nunca vi ninguém pregar como Pedro pregou, que pudesse atrair quase 3.000 almas se converteram aquele dia ao Senhor. O padrão da igreja foi deixar ali nos ensinamentos apostólicos. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele morreu pelo pecado do mundo, sem pecado, e ao terceiro dia ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas, e depois foi assunto aos céus. A igreja começa a vivenciar, porque na verdade essa questão de gerenciamento das igrejas só acontece 325 anos depois que a igreja primitiva já estava alavancando, pregando, anunciando. Meus irmãos, a verdade é que nós temos diante de nós as nossas armas espirituais. E quando você vai ver a história da igreja, como a igreja venceu? Quem é historiador aqui, quem gosta de história, quem sabe da história da igreja, dos pais da fé, da era das trevas, da era dos imperadores, irmãos, era para a igreja ser banida da face da terra. Era para a igreja deixar de existir. Como a igreja suportou? Como a igreja, ela não foi resumida a nada. Sabe por quê? Porque as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Paulo estava querendo dizer que ainda que ele se levantasse, ainda que tentasse difamar, ainda que tentasse espalhar os irmãos menos que ele conquistou pela fé em Jesus Cristo, as armas espirituais em Deus, o amor, o perdão, a benevolência, a graça, a fé, tudo isso seriam os elementos para fazer com que a igreja avançasse, que a igreja não parasse. Hoje em dia nós estamos vivendo assim, porque queremos às vezes nos respaldar por questões humanas, filosóficas, epistemológicas, queremos fundamentar na filosofia. Eu adoro filosofia, eu gosto muito, mas a minha fé está em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele está acima de toda ciência, de todo saber, de todo conhecimento. Ele é a revelação, aquilo que estava escondido pelos séculos dos séculos, e hoje chegou a nós, irmãos. É Jesus Cristo. Os apóstolos viveram isso, viram o Senhor Jesus.
mas os profetas não, os reis não. Eles souberam, anunciaram, mas eles não viram. Mas hoje nós, pela fé, podemos entender. Porque, queridos irmãos, quando nós nos entregamos a esse Evangelho, esse poder transcende. É como eu falei para os irmãos, nós vamos orar por alguém do outro lado do continente. Deus vai ouvir? Deus vai ouvir, vai fazer conforme a nossa fé. Porque o poder de Deus transcende, não está no leito da razão, dessas armas espirituais da maldade. Porque é da maldade. Porque aqui nós não estamos presos a limites, não tem limite. As nossas armas são espirituais, potencializadas para as boas obras, para as obras de revelações do poder e da magnitude do nosso Deus. Por isso que as pessoas falam: você acredita, meu querido irmão? Se está na Bíblia, eu acredito, porque a base e o fundamento da minha fé, depois de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Nela nós devemos colocar os nossos corações. Presta atenção no que Paulo está dizendo. E estando prontos, verso 6, para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Paulo fala para termos cuidado com isso. Precisamos ter a revelação de Deus. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie em mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Paulo manda Tito levar essa carta. Leva essa carta aos irmãos. Porque se alguns dizem aí ser de Deus e fazendo essas coisas, na verdade vocês têm que pensar a respeito disso. Porque Paulo está dizendo: há uma forma de ser avaliada as vossas ações. Paulo diz: assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Paulo queria voltar. Como ele queria voltar? Ele queria logo estar lá presente. Mas como não pôde, essa carta foi entregue à igreja. A carta era assim: chegaram, o portador, ele lia a carta na frente da igreja. Pense o tal isto, verso 11: quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presentes. Paulo é do tipo colérico que não tem nada que ficar negociando as coisas que são inegociáveis no reino de Deus. É importante que passamos a trabalhar a nossa fé com as armas espirituais. E Paulo fala a respeito de algo importante. Paulo pede para que eles pudessem olhar e pensar no que estavam fazendo. Pense outra vez isto consigo, verso 7. Olhe para dentro de vocês, veja o que vocês estão fazendo. Veja se isso é de Cristo. Pense outra vez isto consigo, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. E Paulo pede esse autoanálise, essa visão de autoanálise. Se autoanalise, vê se essas coisas pertencem a Cristo. Porque o reino de Cristo é completamente diferente. Que ele mesmo vai dizendo, porque sobre nós não existe maldição, amém, irmãos? Porque as armas carnais não têm poder sobre nós, porque nós levamos a lei do amor, a lei do perdão, nós levamos a lei
que foi plantada, o reino eterno. Jesus falou: olha, se quiser andar 1 milha, ande 2. Se bater na tua face, dá a outra. E se pedir a túnica, dá também a capa. Porque o reino transcende. O reino não é obturado, não é vingança, não é dor. Nessa questão de ficar procurando vingança e ficar tentando espoliar as coisas desse mundo. Gente, o reino de Deus transcende isso tudo. E Paulo está dizendo: olha, vejam, isto está dentro de vós. É preocupante quando nós, como servos de Deus, temos ainda que ver essas coisas cesseando as nossas vidas, cesseando as famílias. Quantas famílias sofrendo por causa disso? Quantas famílias brigando por espólio, por herança? Quantas pessoas brigando por dinheiro? Casais e filhos e acontecimentos no mundo, agressões, agressão verbal, agressão física, agressão moral, pessoas descontroladas, pessoas confusas, pessoas sofrendo desse mal. São poderes carnais, igreja! Atente! O mundo não vos ama, nunca vos amou. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: o mundo me odiou e odiará também vocês. Nós somos odiados não porque as pessoas querem isso, mas é o que está reinando, são essas armas em suas mentes, são seus pensamentos, são as execuções das suas faculdades mentais, são as malícias, são os apegos, são as obsessões. É essa coisa que vai tumultuando e a alma fica oprimida, a alma fica completamente dominada pelas armas carnais. E Paulo está dizendo: olha, vocês estão pensando que eu estou no Evangelho, servindo a Jesus, fazendo a obra de Deus com as armas carnais? Vocês estão enganados. As minhas armas não são carnais, são espirituais em Deus, para a destruição de todo pensamento contrário, de todo motim, de tudo que se levante, que se nomeie para tentar destruir a obra de Deus, destruir minha vida. Quantas vezes você, de fato e verdade, já trabalhou com as armas espirituais para afastar as circunstâncias difíceis? Porque tem coisas, irmãos, a gente sabe que o inimigo está por trás. O inimigo está por trás. Mas quantas vezes você já se colocou assim: Senhor, eu quero usar as armas espirituais? E nós não podemos ignorar que por detrás desses entruncamentos, dessas barreiras, dessas dificuldades, desses levantes, Satanás usa as pessoas. Usa, claro que usa. Ele usa e usará até que Jesus volte. Mas eu te pergunto: quais as armas que você está usando nessa batalha? Quais as armas? O que adianta eu ficar falando mal de fulano, de ciclano? O que adianta eu ficar brigando? O que adianta eu olhar só para a questão física, a questão financeira, para a questão de honra, enquanto as minhas armas são espirituais? Eu tenho que entender isso. Hoje eu estava orando a Deus porque eu falei: Senhor, por que o servo do Senhor tem que passar por determinadas coisas? Por que a igreja do Senhor tem que passar por certas coisas? E Deus me deu esse texto dizendo: olha, essa palavra, para que vocês possam usar esse tempo
aonde existe a mentira, sofisma, aonde existe levante, aonde existe a prostituição, aonde existe as coisas infortunas, aonde existe malícias, enganos, mentiras, feitiçarias, obra da carne, para que vocês usem as armas espirituais, para que vocês possam entender que nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue. É uma retórica. Paulo está repetindo aquilo que sempre estava falando às igrejas. Ele falou a mesma coisa em Efésios. Ele falou a mesma coisa em Efésios capítulo 6, verso 9 e 10. Ele dá a introdução a respeito de todos esses elementos. E vós devemos fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu para com ele, não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Pode botar o 11. Revestimos de toda a armadura de Deus. Isso é o tempo das armas espirituais. É colocar o capacete da salvação, botar a sandália do Evangelho, o cinturão da justiça, a espada do Espírito Santo e o escudo da fé. E Paulo diz: olha, com essas peças da arma, vocês vão combater a operação do mal. É claro que é uma forma figurativa. Paulo está dizendo a respeito do soldado romano, como ele era investido para uma batalha. Assim nós precisamos estar revestidos e investidos para as lutas espirituais. Paulo diz: olha, embraçando, trabalhando, o escudo da fé. Porque a fé, irmãos, é o que nos promove. Eu espero que Deus te abençoe. Sabe, nesse dia tão especial, pelos pais, nós precisamos voltar a usar nossas armas espirituais. É muito difícil porque às vezes nós deixamos nosso coração pesar demais, porque são tantas lutas, né? São problemas, são coisas que atingem tudo. Hoje pela manhã eu estava conversando com um pai ali, e ele falando que seu filho tem problemas de dependência química. E ele falou assim: eu não sei mais o que fazer. Eu falei: use as armas espirituais. Arma da fé. Creia em Deus. Irmãos, Lucas, capítulo 1, verso 35, que faz a memória, nos dá uma mensagem que não tem impossíveis para Deus. Lucas 1, 35. Acho que é isso mesmo, irmã. Não tem impossíveis para Deus. Se não é isso, deve ser algo perto. Respondendo o anjo, disse que descerá sempre do Espírito Santo vai passar a vista do Altíssimo, cobrirá com sua sombra. Eu acho que é bem perto do céu. Se não for isso, deve ser bem perto do céu. Não há impossíveis para Deus. Deus tem coisas tremendas. Ah, 37, viu? É vizinho, pertinho. Obrigado, Estela. Isso aí foi para Isabel, né? Porque para Deus nada é. Você pode repetir isso comigo? Porque mais uma vez, porque para Deus nada é impossível. Levanta a sua mão assim. Eu tenho certeza que você pode e vai vencer com as suas armas espirituais. Não mude o plano de Deus, não mude a sabedoria de Deus, porque ela é muito maior e eficiente para a destruição de toda a fortaleza contra a sua vida, contra a sua família, seus negócios.
Conta a sua casa, seus sonhos, seus dons, seu ministério, seu talento. Deus tem derramado sobre você a unção de armas espirituais que transcende, que vai além de tudo que possa se levantar contra a sua vida. Nesse momento, se forge. Seja abençoado, dominado por esse sentimento. Caia por terra toda palavra de maldição contra a tua vida. Porque em Cristo Jesus você é mais que abençoado, você é mais que vitorioso, e nenhuma maldição há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu te abençoo nessa noite e declaro sobre a tua vida o uso e a capacidade de todas as armas espirituais para você vencer. Nesse momento você pode dizer: eu creio e eu tomo posse. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. É uma bênção, irmãos. É uma bênção estar na casa de Deus. Deus tem sido muito fiel. Às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente se sente assim, abandonado, né? Mas Deus não abandona os seus. Deus está conosco. O medo faz parte da vida. Sentir preocupação faz parte da vida, mas fique firme. Fique firme, porque já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Nós vamos ofertar a casa de Deus. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas para sustentar essa casa, para fazermos novas ações, novos projetos para o trabalho, manutenção dessa obra. Ser dizimista é separar 10% de tudo que vem à sua mão e consagrar ao Senhor. E o que fica na sua mão, Deus faz prosperar. O dízimo, a fidelidade todos os meses. É o que nos fala o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Ele fala que devemos trazer os dízimos à casa do tesouro. Ele fala que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazer prova de mim, se eu não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida, e dela advém a maior abastança. Então, nessa palavra nós queremos a fidelidade, não como negócio, não como uma coisa que nos pese, não, mas algo que nos sente esse peso do amor, da gratidão, o peso da satisfação de estar aqui na casa de Deus, ser abençoado. Então, isso é muito bom. A oferta é aquela nossa gratidão. A oferta é gratidão. Você pode ofertar com gratidão, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti. Abençoe a Tua igreja. Abençoe nossas vidas. Senhor, entre nas nossas causas, nossos processos. A Tua palavra diz que o Senhor é que faz e move os céus e a terra por amor daqueles que Te amam. Senhor, não a nossa justiça, mas a Tua justiça, Senhor, por benignidade e misericórdia. Senhor, nos ajuda, abençoa o Teu povo. Eu oro por aqueles que estão empregados, desempregados, eu oro pelos patrões, pelos funcionários, eu oro por aqueles que têm negócio próprio, Senhor Deus, que trabalham, Senhor Deus, Pai bendito, dependendo do seu próprio trabalho, em casa, na rua. Pai, prospera-nos. Pai bendito, que haja realmente abastança, como diz a Tua palavra. Abençoa a igreja, abençoa nossa família, Senhor, nossa saúde. Abençoe-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos recolher o convite, a Flávia, que recolha. Vai vir aqui? Então tá bom, vem aqui, melhor ainda. Vem aqui. A pastora Silva vai estar aqui agradecendo a presença dos visitantes. Eles estão aqui conosco. Seja bem-vindo. Pode falar, pastora. Já falei muito já.
a Michele Vieira, que está sentadinha também ali atrás. Michele, seja bem-vinda. E a Kézia também. Vocês são muito bem-vindos neste lugar. Se vocês desejarem fazer dessa casa a casa espiritual de vocês, vocês podem chegar, tem uma fichinha lá atrás, procurando os obreiros ou pastores. Amém. Pode se colocar de pé, mais uma vez? Continuar louvando o Senhor. Então vamos ter o nosso congresso, vai começar na terça-feira, como a tia Regina falou, às 7h30 e vai durar um tempão, vai até o domingo. Então a gente precisa muito da presença geral, do apoio da igreja, vai ser muito importante a comunhão. Os jovens que estão organizando, a gente vai fazer várias paradas, a gente vai chamar vários ministérios, tanto esteja, vai ser muito legal. No sábado e no domingo vai ser às 6 horas. E nos outros é 7h30 normal. Aí, ó. Meu Deus! Isso aqui é bonito.
E Vini? Entrevista ao vivo. Entrevista ao vivo. Gostei de entrevista. Vai. Ótimo, muito bom. Isso aí. E fala da que, tipo assim, porque tem muita gente perguntando pra gente se realmente vai rolar o almoço. Bota aí, Estela. Isso. Se você não sabe, agora você vai saber a revelação do céu na televisão aqui para você. Dia 15, teremos este grande almoço. A gente tem 2 pratos magníficos de crente, né? Estrogonofe. Isso aqui você vai pensar, estrogonofe, né? Quero só um estrogonofezinho de frango ali. Tudo bem. Você vai fazer de R$11,90, vem com salada verde. Separado. O copo de margarita apenas R$11,90. A música. E de camarão, cara. Você não vai acreditar. Agora todo mundo fala junto. Camarão, vai ser camarão. R$15,90. Olha só. É isso que vai acontecer. Você pode ir procurar qualquer um de nós e fazer sua. Já botar para o teu pai, mãe, tio, papagaio, aqui, todo mundo. Já traz a mão para todo mundo. Você vai sair daqui já forrado, bem, não precisa fazer comida, não fazer nada. E abençoe o ministério, vai ser bem agradável a nós também. Né? Claro. Mas só tem um lance aí, gente, que a gente precisa vender 100. Nós só vendemos 47. Então falta 53. Se você puder encomendar hoje, porque eu sei que vai assim, no dia eu vou pedir e tal, assim, sempre. Mas pede hoje. A gente precisa pelo menos chegar à meta de 100, porque nós temos que fazer algumas ações para o nosso ministério e para o nosso acampamento. E lembrando também que você que nos ajudou com a ação entre amigos, né, Berta? Isso. Na ação entre amigos, né? Sim, eu sorteio. Sorteio. Vai ser domingo agora. Duda, o que é? Bota aí, Estela. Meu Deus. Cadê a música? Caraca, melhor coisa é essa. Gente, R$1. Somente R$1. Promoção R$1. 1 é 1, 2 é 2. Obrigado. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. E lembrando que vai dar essa notícia. Não, Dos já deu restante da semana, já deu anos todos. dos cultos de manhã de oração. A oração, isso que acontece todos os dias a partir das 8 horas da manhã, o dia de oração. Deus te abençoe. Diga assim, graças a Deus por ter chegado aqui. Irmão, você não tem ideia, mas a unção é muito grande. E eu sei que vai acontecer como aconteceu com o profeta Elias, né? O anjo falou, olha, come e corre. Ainda tem muita coisa para fazer. O alimento já foi entregue, agora vai nessa tua fé. Porque até aqui corri se estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Corri se estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gloriando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Enviarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de mãos. Despedaçarei os terrores de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe todos os papais. Deus abençoe. Você que tem o seu pai, valorize seu pai. Você que já não tem o seu pai presente fisicamente, mantenha no seu coração respeito, amor, e faça isso acontecer na vida dos seus filhos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce e maravilhosa presença de Deus, o Espírito Santo,
esteja com todos vocês, irmãos, hoje e para todos sempre. A igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe. Vão com Deus. Beijo no coração, queridos. Na paz.